Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade que nos acompanha aqui em seus lares. Começo falando sobre um pouco das informações que estão sendo disponibilizadas do censo. O censo 2022 tem entregado um pouco de informações, não são todas ainda, porque os dados estão sendo tratados, mas nessa semana a gente teve acesso a uma informação que eu considero muito relevante, que é o volume de pessoas que são atendidas dentro do perímetro urbano por pavimentação na sua residência. E em Blumenau a gente tem ainda um indicador que eu considero muito ruim para uma cidade da envergadura econômica que é Blumenau. Mais de 11% da população ainda não é atendido por pavimentação na rua onde mora. Isso representa mais de 40 mil blumenauenses que convive com pó e lama e, com certeza, com fragilidades do sistema de drenagem. Então, é mais uma evidência de como a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido. E eu costumo dizer que quem vive em uma rua sem pavimentação tem, com certeza, essa como uma prioridade. E eu gostaria de ver iniciativas do poder público para, quem sabe, reformular a lei da pavimentação de ruas, vereador Adriano Pereira, para que conceba o projeto com menos adesão. Hoje a gente precisa de 80% de adesão da comunidade para conseguir tirar do papel o sistema de mutirão naquela via, e por que não fazer com que a gente consiga ingressar no sistema de mutirão com talvez 70% de adesão, ou talvez 60% de adesão, porque o sistema de mutirão ele funciona na maioria dos casos, só que existem inúmeras comunidades por conta de terrenos maiores, que ainda não formaram uma maioria tão consolidada. E são cerca de 900 ruas de barro na nossa cidade. Então fica aqui o meu apelo para a administração reconsiderar esses 80% de adesão para que a gente ingresse no sistema de mutirão. É uma maneira que a gente tem de firmar a parceria entre os moradores e o poder público e tirar do papel essa tão sonhada pavimentação de ruas. 40 mil moradores sofrendo com pó e lama é inadmissível. Ainda gostaria de também comentar a respeito da visita que fizemos à Universidade de Blumenau nessa manhã. Cumprimento a reitora Márcia pela acolhida e pelas 3 horas de circuito que fizemos de forma acelerada pela universidade, porque realmente precisaríamos de muito mais tempo para conhecer todas as instalações. Fui acadêmico da universidade durante 5 anos e não imaginava a oferta imensa de laboratórios por todos os campos que a gente não tem oportunidade de conhecer quando estuda em um campus apenas. Então, é uma iniciativa louvável a gente olhar de perto os laboratórios e tudo o que eles têm a oferecer à nossa comunidade. Até porque essa é uma das maneiras que a gente tem de monetizar a universidade. Existem equipamentos, existem infraestruturas que poderiam ser ainda mais utilizadas e, para que isso ocorra, a gente precisa conhecê-las. E só um exemplo, vereador professor Gilson. Visitei hoje de manhã pela primeira vez o Hospital Escola Veterinário. Fiquei surpreso com a dimensão daquele espaço, com a oferta de serviços lá e com a informação que eu não tinha de que lá eles fazem serviço à comunidade de portas abertas. De portas abertas. Basta você chegar lá com o seu animal, que vai ter alguém para te recepcionar e, quem sabe, fazer de bate-pronto um atendimento, quem sabe até com preço mais acessível do que em umas clínicas convencionais que a gente usa na nossa cidade. Então, é uma maneira da gente divulgar também as ações da nossa universidade, porque é a oferta de serviços que vai garantir ainda mais utilização dos seus espaços, dos seus equipamentos e da diminuição da ociosidade. Concedo uma parte a cada um dos vereadores. Ouço a parte o vereador Gilson de Souza e, na sequência, o vereador Jean Volpato. Vereador Diego Nazato, parabéns por esse assunto. Eu não pude estar de manhã com vocês porque tinha outros compromissos. Embora eu já conheço toda a estrutura, não é a primeira vez que eu faço um tour pela FUB. E o que me incomoda bastante, estava conversando com o vereador Jean Volpato, é que a prefeitura só utiliza esse espaço grandioso que pode ser prestado serviço para a comunidade quando lhe convém. Quando tem que reformar o AG, a FUB está lá para usar. Quando tem pandemia, eles vão lá, usam a FUB. Quando tem um problema da dengue, eles utilizam o espaço da FUB. Isso é lamentável, porque é aquilo que eu falo de prestação de serviço, a prefeitura poderia e deveria há muito tempo fazer convênios com a FUB e utilizar aquele espaço em serviços prestados para a comunidade. Então, aquele espaço, não só aquele espaço valoroso que o senhor viu ali do hospital universitário, mas tem vários outros espaços dentro da universidade que poderiam, a capacitação de profissionais, capacitação de professores, mas infelizmente a prefeitura prefere não fechar parcerias com a FUB. Só faz, como disse, quando precisa de emergência. Aí a FUB está lá para socorrer, mas quando, de fato, precisa ajudar a FUB a fazer parcerias, não.
Parabéns, vereador Diego Nazato. Eu quero corroborar com a fala do nosso querido vereador Gilson, porque realmente a gente tem uma joia, a gente viu isso nessa comitiva, uma joia da nossa cidade, que é a Universidade Regional de Blumenau, a nossa FURB, e ela poderia ser, exatamente como disse o Gilson, muito mais otimizada, melhorada. A gente tem ali o atendimento odontológico, o atendimento ambulatorial, a própria clínica veterinária que Vossa Excelência traz. A gente tem feito uma defesa aqui de uma clínica veterinária do município, que seja pública, gratuita, que tenha qualidade. Acredito que a prefeitura poderia sim aproveitar desse prédio, dessa estrutura, que a clínica inclusive já está pronta, está montada, assim como o hospital universitário está montado lá e outros espaços da odontologia, aquela dimensão de equipamentos para trazer esses serviços efetivamente através de espaços de referência na cidade, para que a cidade, o blumenauense, o munícipe possa se geolocalizar através dos serviços que poderiam ser oferecidos com mais exatidão através dessas parcerias com o município, mas buscar também parcerias com outros. Ouçam a parte, a vereadora Cristiane Loureiro. Vereador, estive em visita junto com o vereador, os colegas também, Jean Volpato, o Alexandre Matias, e com certeza foi muito valioso, né? Eu, sou da área da saúde, conhecia todas as áreas da saúde, mas, como a gente citou, tem áreas que não são nossas, né? De outros cursos que a gente acaba conhecendo e entendendo melhor. Eu só queria agregar a fala, dentro da sua fala também, da questão da clínica veterinária. Eu já sabia que fazia esse atendimento, entretanto, eu penso que poderia ser mais em conta. Hoje, a universidade me falou que os custos são deles, e infelizmente os custos veterinários são caros, assim como os odontológicos. Então, acima de R$100, mesmo sendo um valor menor, muitas vezes a pessoa não tem condições, né? Então, acho que poderia ser valores praticados de forma diferente, até com parcerias, como citou o vereador Jean, mas de ter, já que tem um aluno escola, né? De ter essa troca ali também, porque os procedimentos veterinários, principalmente... Senhor presidente, mais um minuto para concluir. Repasso mais um minuto para concluir seu pensamento na tarde de hoje. Obrigado, vereador. E ficou pendente muito da estrutura da nossa universidade para visitação, e inclusive parte dela que eu tenho interesse de voltar muito em breve para conhecer, que é a estrutura do hospital universitário propriamente dito, que a gente não visitou e que está em processo de estruturação. Mas, nessa visita que tivemos hoje, já recebi a informação da reitora Márcia de que está sendo organizado esse espaço para eventual uso por uma organização social. E eu tenho certeza que isso representará muito para a nossa cidade, porque, além de termos atendimento numa infraestrutura que já está à disposição da comunidade, entrega de serviço propriamente dito, é a oportunidade que a universidade tem de gerar caixa através daquela estrutura. Se temos um custo fixo com capital ali à disposição, não podemos ter qualquer tipo de desperdício no seu uso. E todas as iniciativas que visem a diminuir a ociosidade dos espaços, dos profissionais, dos equipamentos da universidade é muito louvável, e por isso eu voltarei muito em breve para conhecer as estratégias de uso para o nosso hospital universitário, e quem sabe a gente ter mais uma receita milionária aos cofres da universidade, se aumentarmos impostos e se aumentarmos a quantidade de recursos das mensalidades. Obrigado.